Amém. Então, durante este mês, nós vamos entender, vamos tratar sobre a questão da unidade, a importância da unidade. Deus vai falar ao teu coração. Primeira mensagem desta série, do mês de abril, Jesus, a razão da nossa unidade. Quem nos uniu foi Jesus. Ele é o motivo. Ele é a razão desta igreja existir. Ele é a razão de nós estarmos juntos como família bendita nesta terra. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. A palavra do Senhor em João 17, versículo 20 e 21, nós nos deparamos com uma oração feita por Jesus. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele estava orando por nós, por intermédio da tua palavra, da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós vamos entender nesta noite, com bastante profundidade, a questão da unidade dentro da igreja. Antes, vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, eu sei, Pai, que só Tu podes nos convencer e nos fazer compreender a Tua palavra. É o Teu Espírito que ensina, é o Teu Espírito quem convence. Não há ninguém capaz de convencer ninguém, senão o Teu Espírito. Por isso, Pai, convence o Teu povo nesta noite destas verdades que serão ministradas. Leva a Tua igreja a compreender e discernir a importância da unidade. Afinal, foi para isso que o Senhor se entregou, para que fôssemos salvos e vivêssemos unidos, conforme diz a Tua palavra. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus por sua vida. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, durante todo o mês de março, o Senhor esteve nos falando sobre paz, para sermos pacificadores, nos instruindo sobre esta questão da paz. E agora entramos no mês de abril, falando sobre a unidade. Deus quer a unidade da sua igreja. E nós precisamos hoje, à luz da Bíblia Sagrada, compreender este caminho da unidade. Jesus é a razão. Se alguém lhe perguntar qual é a razão da unidade da igreja, qual é o motivo de congregarmos, qual é o motivo de nos reunirmos como família cristã para prestarmos um culto? Jesus. Jesus é o motivo, a razão da nossa unidade. Eu tenho um pensamento que eu quero compartilhar com a igreja, que está no telão. Hoje os cristãos de todo o mundo comemoram a Páscoa. O momento de libertação do povo de Deus do Egito. Aquele sangue nos umbrais da porta representava, era a sombra do verdadeiro sangue vertido por nós na cruz do Calvário. O sangue de Cristo foi derramado para unir a igreja. Interesses comuns podem unir pessoas por um tempo, mas somente o Espírito Santo é capaz de unir para sempre, em amor, pessoas tão diferentes
tão diversas. É importante que a igreja tenha esta compreensão, porque todo mundo fala de unidade, a unidade é importante, a unidade é fundamental. Todo mundo fala da questão da força da unidade, unidos somos mais fortes, mas a verdade é que há uma grande desunião dentro da igreja cristã, que é o berço, ou que deveria ser o berço da unidade. E nós, como igreja de Cristo, não podemos conceber, não podemos aceitar, não podemos permitir que a unidade conquistada a preço de sangue, o sangue de Cristo, se perca em razão da carne, em razão de diferenças, em razão de ações e atitudes que são contra a vontade de Deus. Então, interesses comuns, diz aqui o final do pensamento, interesses comuns podem unir pessoas por um tempo. Você sabe que algumas pessoas se unem por um interesse comum. É o mesmo time que torce, é o mesmo lugar que frequenta, é a mesma academia, é o mesmo lugar que a pessoa vai. Enfim, interesses comuns podem unir pessoas por um tempo. Você sabe que às vezes na faculdade, quem fez faculdade, quem passou por uma escola, você conheceu pessoas, você conviveu com pessoas durante muito tempo. Alguns conviveram durante 10 anos de carreira estudantil, outros conviveram por 5 anos de uma carreira universitária. Porém, acaba às vezes ali o curso e vai arrefecendo, e às tantas ninguém vê mais ninguém, ninguém liga para mais ninguém, ninguém quer saber de mais ninguém. Porque são interesses comuns. Interesses comuns unem as pessoas por um determinado tempo. Mas somente o Espírito Santo, louvado seja Deus por isso, é capaz de unir para sempre em amor pessoas tão diferentes, tão diversas. Você sabe que a obra da unidade, ou a verdadeira unidade, ela não é a base da verdadeira unidade não é um interesse comum, é o Espírito Santo de Deus. Quem nos uniu neste lugar foi Deus. Quem nos colocou nesta igreja como família foi Deus. Você tem que compreender e saber isso. Porque, pastor, foi a minha vontade, porque eu tinha uma pessoa aqui, foi a soberania de Deus. Porque com tantas pessoas, nós poderíamos aqui nesta noite conversar como cada um chegou aqui, qual a história de cada um. Nós ficaríamos perplexos como aconteceu, como foi. Não há coincidência. Há um desígnio de Deus. Eu sei que a maioria que estão aqui, com exceção talvez da irmã Dina, a grande maioria tem uma igreja muito mais próximo de casa do que a igreja Cristo Vive, a qual você vem. Sei que você tem às vezes uma igreja perto da tua casa, uma igreja que talvez um membro da tua família frequente. Mas por que aqui? Por que neste corpo? Você já se perguntou? Por que neste ministério? Porque Deus, segundo a sua soberania, quis nos unir como um corpo. Porque você faz parte deste corpo. A igreja precisa de você. Esse ministério conta com a sua vida. O Senhor nos uniu pelo Espírito, em amor. Somos diferentes. Temos gostos diferentes. Mas fomos unidos pelo Espírito de Deus. Quem está compreendendo? Então, a unidade... Pastor, como começa esta questão da unidade? A unidade começa não quando eu tenho afinidade por alguém. As pessoas pensam que a unidade é porque eu tenho afinidade com o fulano, eu tenho muita afinidade com tal pessoa. A afinidade ou a unidade começa quando você tem intimidade com você mesmo. Quando você se conhece, quando você tem intimidade com Deus, você passa a desenvolver unidade com outras pessoas. Sabe que uma pessoa que está distante de Deus, que está em constante guerra com Deus, não consegue ter unidade com ninguém. Não consegue ter unidade na igreja, não consegue ter unidade no trabalho. Então nós precisamos aprender este assunto.
Nós vamos estudar isso aqui durante o mês de abril, porque a unidade começa quando eu decido, quando eu quero a unidade, quando eu me abro para a unidade. Se você não se abrir, se você trancar a sua vida por causa de um trauma que você viveu, por causa de uma decepção que você teve na vida, por causa de uma decepção ministerial, por causa de um drama que você passou em algum lugar, se você decidir que você não quer unidade, se você se trancar o seu coração, meu amado, você viverá uma vida inteira e não vai gozar, não vai experimentar do grande benefício que a unidade proporciona. A unidade que vem do Espírito proporciona a vida de um cristão. Então ninguém consegue seguir em paz com todo mundo, ninguém consegue seguir em paz com as pessoas, se não destrancar o baú, se não abrir o coração para a unidade, para a comunhão. Então, tem pessoas que se decepcionaram. Existem pessoas que passaram por desilusões, decepções. Pessoas que passaram por vergonhas. Pessoas que passaram por humilhações. Ou qualquer situação. E por alguma razão, trancou o seu coração e tem impedido a sua vida de viver em comunhão. Tem pessoas que pensam assim, olha, eu não quero mais comunhão com ninguém. Eu vou à igreja, eu sento, cultuo a Deus, porque eu vou lá por causa de Deus e mais ninguém. Isso é um grande equívoco. Você não vem à igreja apenas por causa de Deus. Você vem à igreja porque Deus te plantou num corpo bem ajustado, da qual você é participante e tem uma função. Do contrário, não precisaríamos de igreja. Então, Satanás é astuto. Satanás é sagaz, é ligeiro. E ele quer, às vezes por uma decepção, por um trauma, por um drama, por um problema, imprimir na mente das pessoas. Não tenha comunhão. Não tenha comunhão. Preste o seu culto a Deus e vá embora. Meu amado, isso é um grande equívoco que alguém pode fazer. Estou dizendo que você tem que ficar na cantina da igreja. Estou dizendo que você tem que ter comunhão com as pessoas. Que você tem que aprender a amar o seu irmão. Que você tem que desenvolver a amizade com as pessoas da igreja. Que você tem que fazer com que as pessoas da igreja façam parte da sua vida. Olha, o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha o segredo de viver em comunhão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O apóstolo Paulo faz um apelo. O apóstolo Paulo faz um convite. Esquecer. Esquecer no original, ou esquecendo, significa esquecendo de fato. Muitas pessoas carregam mágoas, traumas profundos, desilusões, e por isso trancaram a sua vida para a unidade. Deus quer te libertar nesta noite. Mas não pode um cristão, alguém que serve o Deus que nós servimos, viver com um coração com uma tranca, com um coração trancado, com um coração fechado para a comunhão, para a unidade, para viver em harmonia com o povo de Deus. Amados, esta igreja é a tua família. Esta igreja é a tua casa. As pessoas que Deus plantou aqui são pessoas que te amam e querem o teu bem. Você tem que amar esta pessoa que Deus colocou ao seu lado. Você tem que cuidar, você tem que valorizar esta pessoa. Em João 8,36, Deus deixa isso muito claro. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, Deus quer o seu povo livre. Deus não quer o seu povo vivendo em trancas, em amarras. Deus não quer o seu povo, vivendo dentro de uma prisão interna, com um coração amargurado, com um coração triste. Quando eu preparava esta série de mensagens e sermões para o mês de abril, o Espírito Santo de Deus me dizia que existem pessoas no nosso ministério que fingem estar livres, fingem, estão em prisões, mas querem enganar os outros quanto aos teus sentimentos. Era isso que o Espírito Santo de Deus me dizia.
não pode estar na igreja e fingir que você é alguém livre, fingir que você está bem, fingir que você segue a paz com todos. Não! A obra de Deus não pode ser fingimento. A obra de Deus não pode ser dada a uma vida fingida. Porque Deus não é um Deus de fingimento, Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus que verdadeiramente nos torna homens e mulheres livres. Diz João 8,36. Então, existem pessoas que estão em prisões, mas tentam enganar os outros quanto aos seus sentimentos. Então é necessário, amados, superar as divergências para a construção da unidade. Pastor, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, amado, é superar as divergências para a construção de uma unidade. Se tem divergência com alguém, você tem que superar isso. Pastor, é minha família, no meu trabalho, é aqui na igreja, você tem que superar isso. Você tem que aprender a superar as divergências, porque quem não supera as divergências, quem não deixa as coisas para trás, vivem presos, amargurados, escravizados por um sentimento. Quem quer construir uma vida de unidade, para viver uma vida fortalecida, não pode viver debaixo de uma unidade artificial. Sabe que a unidade artificial é muito fácil. Pastor, o que é uma unidade artificial? A unidade artificial ela é assim. Algumas pessoas vivem na base do faz de conta. Isso é uma unidade artificial. Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que eu te respeito. Faz de conta que eu te amo. Faz de conta que eu te admiro. Isso é uma unidade artificial. Sabe que os homens são capazes de esconder diferenças, de ocultar diferenças no coração e viver na base da unidade artificial. Faz de conta que eu lhe amo. Faz de conta que eu lhe respeito. Faz de conta que eu lhe admiro. Faz de conta. Na frente de alguns, eu te respeito. Na tua frente, eu te respeito. Mas por trás, eu digo o que eu sinto. Isso não é uma unidade verdadeira. Isso não é a unidade que Cristo na cruz do Calvário veio promover. Jesus não morreu faz de conta. Ele não diz, faz de conta que eu morri. Faz de conta, me põe ali no túmulo. Faz de conta, ao terceiro dia eu saio e... Uau! Ele não fez uma entrega de faz de conta. Ele se entregou por inteiro. Ele deu a vida, cada gota de sangue. Dizem os especialistas que o corpo humano tem em torno de 3 litros de sangue. Jesus derramou cada gota de sangue até se esgotar naquela cruz por mim e por você. Então, amado, a unidade artificial, ela é fácil de desenvolver. Mas não é esse tipo de unidade que Deus espera da sua igreja. Não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus espera de nós. Você precisa ser verdadeiramente livre. Deus quer uma unidade verdadeira. Verdadeiramente precisa ser livre. Deus quer uma unidade verdadeira, pois só ela tem poder de trazer grandes benefícios para a vida de Deus, para a vida do povo de Deus e para a obra de Deus. Então nós somos chamados, diz a Bíblia, para amar até os inimigos. Somos chamados para amar os inimigos. Pastor, isso é loucura, isso é uma coisa que é impossível de existir. A Bíblia diz que nós temos capacidade. Agora, a unidade artificial é impossível. Quem tem uma unidade artificial com Deus é impossível. Porque se eu desenvolver uma unidade com Deus artificial, eu vou desenvolver com as pessoas uma unidade artificial. Mas se eu tenho uma unidade verdadeira com Deus, nós somos capazes de cumprir esse desígnio que a Bíblia nos traz em Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O cristão precisa aprender a ser paciente com os outros. Amado,
Olhe com tolerância os erros das pessoas. Olhe com olhar de tolerância os erros dos outros, por causa do seu amor. Quem ama, e ama de verdade, não um amor fingido, olha com olhar de misericórdia e de tolerância. Se olha com olhar de julgamento, com olhar de apontar o dedo, de julgar. Sabe, amados, em algum momento da sua vida, alguém vai te decepcionar. Pode anotar isso. Em algum momento da sua vida, alguém vai decepcionar você. Em algum momento da sua vida, alguém vai entristecer o seu coração. Em algum momento da vida, um irmão em Cristo pode te decepcionar, pode te entristecer, pode te desapontar. Mas isso não pode ser uma desculpa para você não ter comunhão com essa pessoa. Pode ser uma desculpa. Porque ou nós temos maturidade para administrar estas questões e fazer como Paulo diz, deixar para trás, esquecer e avançar, ou nós vamos viver 10, 20, 30 anos com uma unidade fingida, abraçando na frente, enfiando a faca por trás, amando na frente, cuspindo por trás. Ou nós nos abrimos e entendemos que as coisas que para trás ficaram, ficaram, porque o ser humano pode desapontar você. Sabe que a tua família pode te desapontar, o teu filho pode te desapontar, a tua filha, o teu marido, a tua esposa. Isso não pode ser motivo para que a igreja quebre a unidade e a comunhão com as pessoas. Você está entendendo? Olha, amado, a lista pode ser muito grande. Olha, você pode ter sido abandonado. Você pode ter sido abandonado por alguém. Você pode ter sido desiludido, alguém te desiludiu, te enganou. Olha o que tem de gente assim, ó, desiludido com a igreja. Por muitas razões. Sabe que esta noite era 3 e pouco da manhã, eu atendi uma chamada de outro estado, 3 e pouco da manhã. E a pessoa dizia, pastor, sabe, eu procuro ministério, desde que eu fui embora desta cidade, eu não acho igreja, estou sofrendo muito. Olha, todo lugar que eu vou me decepciono, só falam de dinheiro. E eu disse, abençoada, ore a Deus, peça a direção a Deus, para que lhe dê um ministério, um lugar para você congregar, servir a Deus, enfim. Você precisa seguir a Deus, servir a Deus. Porque as pessoas, a qualquer preço, a qualquer custo, eu não quero mais igreja, não quero mais unidade, nada mais presta, ninguém presta. Amado, toda igreja, você vai encontrar problema. Não existe igreja perfeita. Porque a igreja é feita de pessoas de carne e osso. Pessoas como eu e você, que erramos e falhamos em algum momento da vida. Você erra. Você falha, mas às vezes esperamos que os outros não errem e não falhem, que os nossos erros sejam perdoados, mas não queremos perdoar os erros dos outros. O nome disso é hipocrisia. O nome disso é hipocrisia. Então a lista pode ser muito longa. Só tem pessoas desiludidas, por muitas razões. A lista é longa, pode ser por um conflito. Nós tratamos isso aqui, né? No mês de março inteirinho. Conflitos, pode ser uma ofensa, pode ser uma hipocrisia, pode ser uma negligência, pode ser porque alguém se sentiu insignificante dentro da igreja, ou para alguém, pode ser porque a pessoa, sabe, tem um ranço legalista, ou porque a pessoa tem pecados que não quer, eu sei, a lista é grande. Em vez de você ficar chocado e surpreso, você deve lembrar que a igreja é construída de pessoas. Tem muita gente que se choca. Estou chocado. Oi, aquele irmão, estou chocado. Ao invés de você se chocar, saiba que a igreja é construída de pessoas. E pessoas erram. Pessoas falham.
Por isso nós carecemos da misericórdia de Deus toda manhã. Porque as pessoas querem quebrar a unidade. Não serve mais. Imagina, se cada vez que um filho falhasse conosco, não serve mais para mim, vai embora. Imagine se cada vez que um casal tivesse um desentendimento, você não serve mais, vai embora. A vida não é assim, as pessoas não são descartáveis. A obra de Deus não é descartável. Jesus não morreu naquela cruz para que a sua igreja vivesse rachada, quebrada, um reino dividido. Deus quer a nossa comunhão. Não ouviu um amém? Está assustado? E o pastor está nervoso? Não estou não, viu? É que o assunto é sério. Nós precisamos entender isso. Porque tem gente que fica, eu estou chocado, estou surpreso. A igreja é construída de pessoas, incluindo você. Incluindo você. Porque todos temos uma carne. Nós ferimos uns aos outros. Algumas vezes intencionalmente. Outras vezes não. Algumas pessoas às vezes ferem, prejudicam intencionalmente. Outras vezes não. Outros sim, outros não. Mas ao invés de você abandonar a pessoa, ao invés de você abandonar a igreja, você deve permanecer, trabalhar para acertar tudo o mais rápido possível. Nós temos que entender que o melhor caminho na obra de Deus é o caminho da reconciliação. Jesus veio para nos reconciliar com Ele. Jesus nos ensina na sua palavra que o melhor caminho é a reconciliação. Reconciliação não é fuga. Reconciliação é o caminho que fortalece o caráter e aprofunda a comunhão. Sabe que esbarrões qualquer um pode ter na vida profissional, na vida familiar e muito mais na vida ministerial. Você pode ter um encontrão com alguém, um esbarrão, um conflito de pensamento, um conflito de ideias. Agora, o caminho é a reconciliação, porque a reconciliação fortalece o caráter e aprofunda a comunhão. Amados, abandonar a pessoa, abandonar a família, abandonar a igreja, abandonar a comunhão, ao primeiro sinal de desapontamento ou desilusão, é marca da imaturidade. Só os imaturos, entenda pelo Espírito, é que fazem isso, é que vivem assim. E nós não estamos aqui, nesta universidade do saber, onde Deus tem nos instruído para vivermos na base do faz de conta. Isso aqui não é um lugar de faz de conta. Deus está aqui, nós cantamos nesta noite, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode. Deus está aqui. Se Deus está aqui, e Deus é um reconciliador, é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, nós como igreja temos que acreditar que Deus pode restaurar qualquer relação. Deus pode. Deus pode restaurar. Deus pode. Amados, eu volto a dizer, não existe nenhuma igreja perfeita. Pastor, eu busco uma igreja perfeita. Olha, amado, só no céu. Toda igreja tem suas imperfeições, fraquezas. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas. Então, segundo ponto, o que você tem que entender? Seja realista nas suas expectativas. Como assim, pastor? Quanto mais cedo você deixar a ilusão de que a igreja deve ser perfeita para você estar nela, mais rápido você vai parar de fingir e vai começar a admitir que você também é imperfeito e que você precisa da graça e da misericórdia de Deus para que as pessoas te suportem e para que você suporte as pessoas. Você não precisa dessa ilusão. Porque senão como é que nós vamos... Não, eu não vou porque aquele irmão é isso. Eu não vou em tal lugar. Eu não vou nesse evento porque aquele irmão vai estar lá. Ou eu não vou fazer tal coisa na igreja, na cantina, porque eu vou ter que lidar com aquele pessoal. Que é isso? Somos corpo.
Se o teu corpo tem uma imperfeição, você corta e joga fora? Se o seu nariz não é o nariz que você pediu a Deus, você corta e joga fora? Se você tem um dedo com um problema, uma unha feia, você trata a unha ou corta o dedo? Se você tem um problema no dedo, uma ferida, por causa da ferida você corta o dedo ou você trata a ferida? Você tem que tratar a ferida. Você tem que ter maturidade para resolver a ferida. Porque isso aqui é um lugar de comunhão, koinonia. Comunhão máxima, comunhão profunda. A igreja está quietinha, calada. Você está entendendo? Você está entendendo tudo, Carol? Está entendendo, Carol? Koinonia, comunhão, é importante. Temos que compreender isso. Temos que entender o que Deus está falando. O caminho da reconciliação. Eu li uma frase, eu quero compartilhar com a igreja, muito interessante, tem ela na tela. A frase diz assim: toda igreja deveria pôr um cartaz na porta dizendo: aqui não é lugar para pessoas perfeitas. Aqui é o lugar apenas para aqueles que admitem que precisam da graça e desejam crescer. A Bíblia chama o diabo de acusador de nossos irmãos. É trabalho do diabo acusar, reclamar e criticar os membros da família de Deus. Em qualquer tempo que fazemos isso, estamos fazendo o trabalho do diabo por ele. Não é nosso papel. Não é meu nem o seu papel acusar, apontar o dedo, procurar perfeição, quando nós mesmos na carne somos imperfeitos. A Bíblia diz que a carne não habita bem algum, a carne para nada aproveita. Então, meu irmão, minha irmã, não viva reclamando. Busque a unidade, porque a unidade faz crescer. Olha, na vida, as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que estão mais ligadas a nós. Veja, se eu estou passando na rua, um sujeito me xinga, me taca um ovo e me fala um palavrão, eu vou para casa, tomo um banho, lavo. Se um doido me tacou ovo na rua, me xingou 2, 3 palavrão, eu tomo um banho e sigo a vida. Agora, quando alguém próximo de você, sabe, se levanta contra a sua vida, às vezes machuca a sua vida, traz uma ferida à alma. Pastor, quem mais machuca? Quem mais nos desaponta? As pessoas que estão mais ligadas a nós. Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é um amigo, às vezes é um irmão, às vezes é um cunhado, às vezes é um sobrinho, às vezes é um irmão da igreja, às vezes é o pastor, às vezes é a pastora. Oi, alguém mais ligado a nós. O que nós temos que fazer neste momento? Eu te encorajo a lidar com esta situação, admitindo que esse conflito tem que ser resolvido através do perdão. Porque a questão da crítica é muito séria. Criticar alguém, criticar uma pessoa, é fazer o trabalho do diabo por ele. Nós não podemos viver desta forma. Sempre que eu julgo um crente, sempre que eu julgo um irmão, instantaneamente, quando eu julgo alguém, quando eu aponto o dedo, 4 coisas acontecem. Eu perco a comunhão com Deus, porque Deus não admite isso. Eu exponho o meu orgulho, a minha insegurança. Eu me coloco em posição de juiz, de julgamento, superior a Deus. E eu firo a comunhão da igreja. Então não pode. Estamos dando o primeiro passo. Estamos aqui entendendo qual é o caminho da unidade. Porque falar de unidade, não podemos ver uma unidade artificial. A Bíblia diz que o mundo, nós seríamos conhecidos no mundo pelo que, igreja? Pelo amor. Nós seríamos conhecidos pelo amor. Agora, o amor se manifesta através... Eu te amo, mas você fica aí que eu fico aqui. Não, eu amo, mas... Amado, isto é artificial. O amor quer estar perto. O amor promove a comunhão. O amor quer a unidade. Eu amo a minha esposa. Eu não fico um dia sem ela. Estou sempre do lado, porque eu amo a minha família. Eu amo a minha esposa. Quem ama quer estar próximo. Quem ama quer estar perto.
Pastor, por que a Bíblia fala com tanta clareza? Por que Deus fala com tanta clareza a importância da unidade para a igreja? Por que a Bíblia sempre fala sobre a unidade como um corpo bem ajustado, que somos corpo de Cristo? Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Porque Deus sabe que a unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Põe para mim, Diácono. A unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Já viu quando uma igreja está unida? Como é agradável fazer a obra de Deus? Já viu? Vamos fazer tal coisa, todo mundo está rindo, é uma alegria. Já viu quando há um louvor em que as pessoas estão louvando a Deus e que há unidade? Olha, as pessoas se alegram, as pessoas, sabe, se soltam. Mas já viu um louvor quando um quer comer o outro? Quando um errou, semitom, acaba o louvor, desce. Você errou o tom, o semitom, o teu... falta de unidade. Quando há unidade, você louva a Deus, amado, o louvor sobe ao trono da glória de Deus. Quando não há unidade, é difícil. Você viu quando você quer fazer uma coisa e alguém não quer fazer? Já passou por essa experiência em casa com alguém? Você sente a má vontade da pessoa? Fulano, vamos fazer tal coisa? Não, vamos lá. Quando não há unidade, tudo é pesado. Quando não há unidade, não há prazer. Quando não há unidade, a vida se torna um fardo pesado de carregar. Quando não há unidade, as pessoas vivem de forma hostil, desunida, desarticulado, onde falta o amor solidário e a graça perdoadora, amado, as coisas não andam. Sem unidade, a obra de Deus não sobrevive. Sem a unidade, o ambiente é pesado. Olha versículo 3 o que diz, Salmo 133, 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida. Olha, a bênção do Senhor está na unidade. É através da unidade que Deus manifesta bênçãos, sinais, prodígios e maravilhas. Uma igreja unida, meu amado, vence qualquer obstáculo. Você sabe que uma família unida, amados, não tem quem supere. Sabe, é prazeroso quando você vê dentro de uma casa um irmão pelo outro. Sabe, tem famílias que é bonito, é lindo de ver. Sabe, o irmão precisa de uma coisa, o outro vai lá, vai buscar, faz. Aí o outro, não, eu vou por você, eu faço. Não, mas eu não vou poder ir. Eu vou pegar meu filho na escola, eu vou buscar meu sobrinho, pega o sobrinho, leva para tomar picolé, volta para... É lindo, é bonito, é maravilhoso você ver uma família unida. É ou não é verdade? Você vê um pelo outro, um corre pelo outro, um faz... Eu não vou poder ir, não, vai com o meu carro, aí eu não posso, vai com a minha bicicleta. Amado, não há limites. Mas pega uma família desunida. Amado, é a coisa mais terrível da vida. É uma família desunida. Às vezes não pode estar no mesmo ambiente. Dois irmãos. Às vezes tem uma festa de Páscoa, uma festa de Natal. A família prepara a mesa, põe na mesa. Aí o pai, a mãe tem que dizer, olha, meu filho, fulano, não venha. Não venha porque teu irmão está aqui. Mas do ambiente hostil. Porque Deus quer a unidade, porque a unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Você quer melhorar a sua vida? Quer melhorar o ambiente da sua família? Quer melhorar o ambiente da sua igreja? Você quer melhorar o ambiente ao seu redor? Promova a unidade. Se você promover a unidade, amado, o ambiente ao seu redor será incrível, será maravilhoso. Amém? Um ambiente agradável depende exclusivamente de nós. Um ambiente agradável, amado, depende exclusivamente de nós.
famílias desta igreja, promovam a unidade. Promovam a unidade. Pastor, sabe que lá em casa, pastor, olha, é difícil, porque a turma lá não é brincadeira. Faça você a sua parte. Ame, promova a unidade, seja o pacificador. Nós estivemos aqui um mês inteiro ouvindo. Seja o pacificador, seja o apaziguador. Sabe, seja o ponto de equilíbrio na tua casa. Segundo aspecto, a unidade legitima o nosso culto. Sabe, nosso culto é legítimo quando tem unidade. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus vincula o nosso relacionamento horizontal entre irmãos ao nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Ele. Ele vinculou o relacionamento vertical com o horizontal. Olha, se eu não tenho com meu irmão, se eu não estou bem com meu irmão, não posso trazer, o meu culto não é legítimo, a minha oração não é legítima. Deus quer a unidade. A verdadeira espiritualidade pressupõe comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Amado, comunhão. Nós temos que ter comunhão. Diga comunhão. Diga, eu tenho que ter comunhão com você, amado. Tem que ter comunhão. Olha, diga, nossa família tem que ter comunhão. Fala aí, não tenha medo não. Sua família tem que ter comunhão. Olha, diga, nossa família tem que estar junta, Deus quer isso. Deus quer isso. Mas pastor, é porque tem gente da minha família que sabe que, olha só Deus, olha, você vai trazer para perto de Deus. Você não vai empurrar para o abismo, você vai trazer para perto de Deus. Traga as pessoas para Deus. Mostre o Deus maravilhoso, de modo assombrosamente maravilhoso que te salvou. Mostre, apresente o amor de Deus. Deus é bom. 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Quem não ama, está na morte. Sabe? Você tem que refletir nisso. Jesus, com esta recomendação, está querendo evitar o quê? Evitar o sofrimento, evitar que você não tenha uma vida legítima. Amado, essa questão da unidade é muito importante para Deus. Pensa que Deus não se importa quando alguém chega no culto e diz, vou sentar aqui nesse bico, porque eu sei que aquele irmãozinho senta no bico de lá, e quando o pastor falar, olha para o teu irmão, vou fingir que não vi. Se eu sentar perto, eu vou fingir que não vi ele. Vou fazer vista grossa, vou fazer canto de olho, vou olhar no relógio. Oi, você vem aqui, me dá teu dízimo. Você vem aqui, louva a Deus com as mãos para os céus. E o teu coração não quer olhar no olho do irmão e dizer, eu te amo, eu te perdoo, você errou, eu errei, você falhou comigo, você me machucou, deveras, mas vamos acertar daqui para frente. Hoje você não tem essa capacidade? Que cristãos somos nós? Se não tivermos a capacidade de nos reconciliarmos uns com os outros, se aqui dentro, que todo mundo conhece a Deus e ama a Deus, nós não tivermos esta capacidade, que cristão nós teremos para o mundo? Que tipo de cristão que a tua família vai ver em você? O que as pessoas vão pensar de nós? Isso é cristianismo? Cristianismo é amor, o amor de Cristo que se entregou numa cruz por nós, ao ponto de dar cada gota de sangue, para que você tivesse a vida que você tem hoje. Cristianismo não é brincadeira, cristianismo é para ser vivido com integridade, com totalidade. Amado, cristianismo é viver a Bíblia Sagrada por inteiro. Não há cristianismo pela metade. Ou você ama ou você não ama. Ou você perdoa ou você não perdoa. Ou você reconcilia ou você não reconcilia. Agora, se você se reconcilia,
é porque você ama a Deus. E a Bíblia diz, quem não ama o irmão permanece na morte, não nasceu de novo, não se converteu coisa nenhuma, não teve encontro com Deus coisa nenhuma, está perdendo tempo na vida. Porque quem conhece a Deus e ama a Deus, tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que se reconciliar. Amado, não fuja de uma reconciliação. Nunca fuja de uma reconciliação. Nós somos povo de Deus. Nós vamos lutar pela unidade da igreja. Você está compreendendo? Pai e mãe, você vai lutar pela unidade da tua família. Você vai lutar. Você não tenha medo de dizer, não dou a quem doer. A Bíblia diz, nós temos que amar, nós temos que perdoar. Ah, mas ele fez, ela fez. Mas a Bíblia diz, pai e mãe, não tenha medo. Não tenha medo de ser boca, doa a quem doer. Ou porque é cristão ou não é? Porque quem é cristão se submete à Bíblia Sagrada. Quem é cristão, perdoa. Quem é cristão, ama. Ou é, ou vive na base do faz de conta. Estou nervoso não, viu? A pastora está aqui. Oi, meu Deus. Oi, mas eu tenho que ser incisivo. Estou com a Bíblia aberta em cima do altar. Nós vamos fazer 13 anos de ministério. Não podemos sair daqui hoje sem refletir e pensar o que Deus tem para a minha vida. Que cristão que eu sou? Qual o cristão que a minha família me vê? Oi, amados, eu tenho pessoas da minha família que não vão na igreja. Você imagina se eu tenho uma pendência com qualquer um? Isso aí... Fala de Deus lá na igreja dele, mas ele não perdoou ninguém, ele não ama ninguém. Não pode, não pode. A unidade, Diácono Samuel, traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo, no qual, diz Efésios 2, 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado, é unido, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga, um edifício bem ajustado, cresce. E desajustado, cai. Efésios 4,16. De quem todo o corpo bem ajustado, olha, de novo, e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte tem que cooperar, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pastor, qual é o segredo do crescimento de uma igreja? A unidade. Olha, se eu tenho amor, eu vou trazer alguém. Porque se eu amo o meu ministério, a minha igreja, me faz tão bem que eu vou lutar até que eu traga a minha família. Eu vou lutar para que eu tenha os meus aqui. Isso é a nossa luta. Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que procede de Deus. Esse é o verdadeiro crescimento. O crescimento que procede de Deus. Ele se dá como, pastor? Com a sua junta, com o ligamento. É como um corpo. Se tira a junta do corpo, o corpo desmonta. Se tira o ligamento do corpo, você não tem mais força para movimentar nada. Nós precisamos que o nosso corpo esteja bem ajustado. A unidade não permite a vantagem de Satanás sobre a igreja. Você sabia? Pastor, como é que a igreja prevalece? Como é que a igreja vence o inimigo? Os avanços do inimigo contra Deus, contra a obra de Deus, contra as pessoas. Como? A unidade não permite a vantagem de Satanás. 2 Coríntios 10, 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Pastor, quando é que Satanás leva vantagem? Satanás só leva vantagem sobre nós quando estamos desunidos, desarticulados, quando não liberamos perdão, quando não... Mas pastor, a pessoa nem me pediu perdão, perdoa. Mas pastor, a pessoa nem me ligou para pedir perdão, perdoa você. Olha, amado,
Tem uma frase, eu achei muito interessante, que a vara de bambu, tem ela aí? Uma vara de bambu sozinha, facilmente é quebrada. Mas um feixe de bambu não pode ser quebrado. Assim como um cordão de 3 dobras. Tenta pegar um monte de bambu e quebra, você não quebra. Pega um bambuzinho, você bate ele aqui no joelho, dá-lhe um traque, ele quebra no meio. Agora pega um feixe de bambu e tenta, você não consegue. Essa pessoa pega um desapercebido, alguém que está na igreja, desconectado, alguém que está na família, sabe, desconectado. Satanás lhe alcança o desígnio. Induz, engana, ele é sagaz, ele é astuto. Pastor, qual o meu procedimento? Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem o melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amados, unidos, nós somos mais fortes. Eu gosto dos antigos pregadores, os pregadores de raiz, eles diziam assim, que você tira uma brasa do braseiro, o que acontece? Ela esfria, ela apaga. Não é? Os antigos pregadores falavam muito isso. Olha, você pega uma brasa, está naquele fogaréu, aquela brasa, você pega aquela brasa, tira do meio do braseiro, põe ela aqui. O que acontece com ela? Apaga. Joga no braseiro, o que acontece? O braseiro é a igreja. O braseiro é a nossa unidade. Você aqui dentro, amado, seu coração está aquecido. Você aqui dentro está protegendo e sendo protegido. Se alguém vier na tua retaguarda, tem alguém para te proteger. Se você vê que alguém vai atacar o teu irmão, você está lá para proteger. A unidade é isso. A unidade nos concede autoridade no mundo espiritual. Os principados e potestades só respeitam uma igreja que em unidade represente a multiforme sabedoria de Deus. Sabe que quando uma igreja não tem unidade, você vê o circo que é, com todo respeito. No meio do culto levanta um possuído. Eu vou morder, eu vou fazer. Uma igreja unida só não entra pela porta, ela para na porta, é parada na porta. Tamanha a grandeza, o poder e a glória de Deus. Atos dos Apóstolos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, a igreja orou, a igreja começou a clamar a Deus, e veja o que aconteceu. Quando Herodes, Atos 12, 6 e 7, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Antes da cadeia cair, versículo 5, havia oração incessante. Isso é unidade. Nós, como igreja, temos que orar uns pelas necessidades dos outros. Amado, você tem que saber o nome da pessoa que vem nessa igreja, que senta do seu lado. Você tem que chegar amanhã e dizer, Senhor, aquele irmãozinho, aquela irmã, sabe aquele irmão, fulano de tal, eu soube, assim está com uma situação, Senhor, põe a tua mão. Nós temos que orar como igreja um pela vida dos outros. Amado, nós não temos que difamar uns aos outros por causa das fraquezas que alguém tem. Eu não posso pegar a fraqueza de alguém e jogar isso no ventilador para que o mundo leve e todos saibam. Eu não tenho que pegar a fraqueza de um irmão e expor a fraqueza do irmão. Eu tenho que orar como igreja pela unidade para acolher e salvar a vida desse irmão. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel. Esse é o seu chamado. Eu queria nesse minutinho final dizer à igreja que é nosso papel
a nossa luta tem que ser para promover a unidade. Não permita brechas na sua vida. Não aceite na sua vida que a unidade seja quebrada. Deus quer a nossa unidade. Deus vai unir você. Deus vai unir você com seu irmão com você comigo, eu com você, e nós somos a igreja de Cristo. E nós vamos ver, amados, através das nossas orações, aquilo que está parado no fórum, a corrente, a cadeia vai cair. Nós vamos ver aquela arma forjada contra a tua saúde, contra a saúde de alguém, quem quer que seja. Nós, como igreja, vamos nos unir em oração e nós vamos ver cada situação cair. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus quer. Ele se entregou. Ele morreu na cruz pela nossa unidade. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Diga unidade. Diga não artificial. Diga a do Espírito. Dá a mão para o teu irmão aí. Dá a mão para o teu irmão. Curve a tua cabeça. Vamos orar pela unidade. Se há alguém da tua família que está perto de você, ore pela unidade da tua família. Se há um irmão em Cristo, ore pela unidade da igreja. Ore, Pai amado e eterno. Muitos aqui já perderam tempo demais na vida, vivendo em guerra, com o coração inflamado por um conflito. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite que precisam perdoar. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite que precisam pedir perdão, que precisam liberar perdão. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que já disseram: eu não quero mais unidade com ninguém. Acabou o culto, eu vou embora. Eu não quero comunhão com ninguém. Vou fazer a minha parte. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite que buscam perfeição quando eles mesmos são imperfeitos na carne. Mas hoje, Deus, hoje nós ouvimos a Tua voz. Hoje nós nos submetemos à Tua voz. Hoje nós nos prostramos ante a Ti para lhe dizer: Deus, basta. Nós não seremos envergonhados. Nós não seremos motivo de vergonha para Ti, Deus. Nós somos promotores da paz. Nós promovemos a unidade. Nós aprendemos que a unidade torna o ambiente agradável. Nós queremos paz. Nós queremos paz. Pai, se alguém tem dificuldade de perdoar, toca agora esta vida, esta mente e este coração. Se alguém tem tido dificuldade, Deus, de pedir perdão, toca esta mente e este coração nesta noite. Queremos um recomeço. Queremos uma reconciliação. Pois quem não perdoa, diz a sua palavra, que está na morte. Pai, aqueles que perderam o amor profundo pela Tua causa, aqueles que perderam o amor profundo pela Tua obra, aqueles que por alguma razão deixaram de servir,
Restaura isso, Deus. Pois tu não queres uma igreja desunida. A tua palavra diz que o Senhor voltaria para buscar a tua igreja, a tua noiva, ataviada de branco. Senhor, queremos que o Senhor sinta orgulho de nós. Queremos que esta cidade reconheça que aqui há um povo que se ama, que aqui há um povo que se respeita e se admira de verdade. Senhor Jesus, queremos ser conhecidos pelo amor que flui das nossas vidas. Ajuda, Deus. Ajuda os que têm dificuldade. Nós entregamos, Deus. Nós entregamos o governo desta casa, o governo das nossas vidas, o governo da nossa família, o governo da nossa saúde, o governo do nosso trabalho. Entregamos o governo do nosso ministério em tuas mãos e te pedimos, promove a unidade em nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Dê um abraço aí nesse irmão e diga: eu preciso de você, irmão.